Eu tô tendo um rolê, não necessariamente porque era o que eu planejava fazer, mas muito japonês aqui nesse tempo em São Paulo. Eu fui num boteco japonês chamado Izakaya Matsu. Se você é de São Paulo, se você vier para São Paulo por qualquer motivo que seja pro GP, para assistir algum jogo de futebol, ou só por estar aqui, recomendo muito, maravilhoso. Eu não comi o tempurá deles, que falam que é o prato principal, mas eu comi o sanduíche de Copa Lombo, muito bom. Comi um negócio que chama baterá também, que é como se fosse um nigiri, mas é com o sashimi, ele é... Não é compressado, eu acho que é compressado mesmo a palavra, eles compressam ele pra ficar tipo um quadradinho em cima do arroz, ele bom pra caramba também, muito bom. E depois desse vídeo aqui que vos falo, vou pra Liberdade, porque eu quero comprar algumas coisas lá, eu gosto muito de cozinhar, se vocês acompanham esse canal há um tempo, vocês já sabem disso. E eu vou comprar alguns ingredientes lá que só vendem na Liberdade, alguns ingredientes japoneses, coreanos, que só vendem na Liberdade, e vou aproveitar para comer em algum restaurante tradicional também de lá, que faz muito tempo que eu não como comida japonesa, coreana, chinesa em geral, assim, qualquer comida de qualquer restaurante asiático. Falo isso, quer dizer, acabei de comer no desgraça do... Desgraça não, muito bom, né, pô, não quero xingar o lugar. Do Izakaya Matsu, bom pra caramba. Mas o Japão, ele tá na Fórmula 1 há um bom tempo e não tem a menor intenção de sair, muito pelo apoio japonês com a Fórmula 1, a participação de grandes montadoras como a própria Honda, o suposto retorno da Toyota, que, assim, né, pra mim é só questão de tempo até acontecer. Agora, assim como fazia muito tempo que eu não comia comida oriental, faz muito tempo já que a gente não vê o GP da Fórmula 1 em Portugal. Faz muito tempo que o circuito de Algarve, o Portimão, né, para os nossos aí queridos espectadores portugueses, que eu sei que tem bastante que assistem aqui, todos os canais da rede Fred, do conglomerado Fred de comunicações, o circuito de Algarve Portimão, como também é conhecido, o GP de Portugal, saiu da Fórmula 1, teve sua última etapa em 2021. Né, por conta... Em 2020 a gente teve a pandemia e a Fórmula 1 criou um calendário completamente improvisado, voltando com algumas pistas que fazia tempo que não estavam na Fórmula 1, como a própria Imola, como o próprio GP de Imola, que ficou até essa temporada, né, até 2025 a gente teve Imola aqui no calendário, e uma das pistas que correram lá naquela época e não ficaram para depois, além de outras como Turquia, por exemplo, foi Portugal. Portugal ficou na Fórmula 1 ali em 2020 e 2021, e nas duas etapas que a gente teve em Portugal, as corridas foram muito boas. As corridas foram muito boas lá em Portimão. Você teve momentos também que fazem parte já da história recente da Fórmula 1, que é aquela primeira volta maravilhosa do Kimi Raikkonen ainda na Alfa morreu, na falecida Alfa morreu. Ele fez uma primeira volta maravilhosa, ele larga lá do fundo e termina a primeira volta em sétimo, sexto, eu não lembro exatamente agora, mas foi uma baita na primeira volta. E a gente teve corridas memoráveis, teve aquele momento espetacular do Lewis Hamilton com a narração do Everaldo Marques, que, nossa, cara. Mano, que assim, com todos, eu já falei, né, eu sou fanboy do Everaldo Marques, adoro o Everaldo Marques, e eu tô muito feliz de que ele vai ser possivelmente o narrador da F1. Eu gosto muito dele, acho ele um ótimo narrador de F1 também. E ele narrando aquela volta final do Hamilton foi espetacular, velho. Sensacional. Estou ansioso para ver o trabalho que o Everaldo vai fazer com a F1. Um dos grandes pontos positivos que a gente tem desse novo rumo da F1 em 2026. Mas, depois de 2021, Portimão, que foi uma pista muito aclamada, muito com boas corridas, que as pessoas gostaram muito, infelizmente saiu do calendário, porque ela estava lá por questões de cumprir, né, buracos que existiam no calendário por conta do desfecho, das coisas que aconteceram durante a pandemia de Covid-21. Covid-19, o que eu tô falando? Covid-21, velho, eu tô maluco. A Covid-19. Bom, o fato é que eles ficaram muito tempo fora. E alguns dos pontos que foram falados, principalmente, foi a questão financeira de Portimão. Porque o GP de Portugal não estava atraindo a Fórmula 1 de uma maneira... Não estava atraindo de uma maneira atrativa, eu ia falar, não faz o menor sentido, mas não estava conseguindo arrecadar os fundos necessários para brilhar os olhos da Fórmula 1 e mostrar que era merecido ter uma corrida lá em Portugal, ainda mais num calendário que a gente vê que cada vez mais tá tipo, super lotado.
Você só tem 24 corridas, você tem trocentos países querendo fazer parte. Você tem, por exemplo, daí Estados Unidos já ocupando 3 vagas de uma vez, entendeu? Você tem a Arábia Saudita, com o príncipe lá árabe já falando que a Arábia Saudita não descarta a possibilidade de tentar ter 2 corridas, porque vai ter o novo circuito deles, Qiddiya, né? Qiddiya, eu não sei como fala, que vai substituir Jeddah, mas eles vão tentar manter Jeddah ainda. Então, tipo, eles vão transferir o GP da Arábia Saudita pra Qiddiya quando estiver pronto lá, e daí eles vão falar, ó, Fórmula 1, a gente compra mais uma vaguinha e manter Jeddah no calendário, entendeu? Então, a gente tem 24 vagas só na Fórmula 1 pra muita gente querendo fazer parte. Você tem outros países, como Tailândia querendo fazer parte. A Argentina tinha no hype do Franco Colapinto, mas agora esquece, não vai mais rolar. Você tem o próprio GP de Vietnã querendo voltar. E Portugal é um dos países que tinha essa intenção de retornar, se não tinha encontrado formas ainda de o fazer. Isto até esta quinta-feira, meus amigos, quando saiu uma notícia. Aí me desculpem, meus amigos portugueses, aqui, se eu falar alguma coisa errada sobre a política de Portugal, porque eu não sou o maior conhecedor sobre a política de Portugal, mas Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, ele anunciou que poderia já confirmar que estaria tudo certo, tipo, não é um anúncio oficial, não é de fato um anúncio falando vai voltar, mas ele falou, tipo, cara, ó, só soltando aqui informaçãozinha pra vocês, tá bem encaminhado pra Portugal voltar. Ele só soltou essa em 2027, falando que Portugal tem uma chance ali bem alta de voltar pra Fórmula 1 em 2027. E eu fico muito feliz com essa notícia. Eu fico muito feliz, primeiro, porque é uma pista muito legal, uma pista muito boa, trouxe grandes corridas pra gente nos 2 anos que ela passou por lá. É uma corrida que ficou marcada em tão pouco tempo que ela teve na Fórmula 1. Tem um traçado muito legal, um traçado que propicia boas corridas. Outro, porque, cara, eu acho que Portugal é um país histórico na Fórmula 1, não necessariamente na parte de pilotos, mas pra gente ter tido grandes pistas históricas, inclusive envolvendo o próprio Ayrton Senna, né? O GP de Estoril. Então, assim, a gente tem aqui uma ligação da Fórmula 1 com o Brasil e Portugal, a gente tem uma ligação de Portugal histórico com a Fórmula 1, de grandes, e de historicamente participar, de ter tido grandes provas por lá. Então eu acho que, por esses dois quesitos, falando na questão história, na questão pista boa, é um grande acerto se Portugal voltar para a Fórmula 1. Se Portugal voltar para a Fórmula 1, é um grande acerto da F1, especialmente nessa era que a gente está vivendo da Fórmula 1 de ir cada vez mais longe da história para introduzir novas pistas, né? Perdendo pistas históricas. A gente está tirando Barcelona, a gente está tirando Imola, já tirou Hockenheim e colocando mais pistas de rua. Não são todas ruins, você tem algumas adições que vieram que são boas. Por exemplo, eu sou um grande defensor, falando de qualidade de corrida, de Las Vegas. Eu acho que todo evento de Las Vegas é extremamente vergonha alheia, mas a pista é boa. E as 2 etapas que a gente teve lá foram boas, foram ótimas corridas. Agora, vem tendo uma adição muito grande de pistas completamente nada a ver, como Miami. Mas é muito ruim. Tudo. O Miami sofre do mesmo mal de... Nossa, de Las Vegas, me deu um branco aqui. Ele sofre do mesmo mal de Las Vegas, de ser totalmente vergonha alheia o entorno. Só que a corrida é ruim, diferente de Las Vegas. Miami, além de ser tudo zoado, a corrida é ruim. E você tem essa trend da F1 de ficar adicionando mais essas corridas sem tradição nenhuma, essas corridas de rua. E eu fico muito feliz de saber que tem essa esperança de a gente voltar a ver circuitos. Tudo bem que Portimão em si não é o circuito histórico de Portugal, mas voltar para ambientes históricos da Fórmula 1 e em pistas boas, em autódromos que tenham corridas boas. Então eu torço muito para que seja verdade, isso seja anunciado logo, porque eu acho que é um grande acerto, um raro acerto em questão de calendário nesses últimos anos da Fórmula 1 se voltar para Portugal. Mas eu vi essa notícia, eu só queria comentar ela um pouco com vocês, conversar sobre, porque eu acho uma ideia muito legal, eu acho algo muito positivo e torço para que seja verdade, para que em 2027 a gente tenha Portugal voltando para a Fórmula 1. Eu ficaria muito feliz disso. E assim, eu tenho um grande objetivo de um dia cobrir algumas rodadas europeias da Fórmula 1 pelos meus canais, etc. E Portugal é uma pista que eu definitivamente tentaria fazer isso, com certeza. Então eu fico muito feliz aí com essa notícia, espero que seja verdade. E é isso, só queria comentar com vocês sobre esse assunto também.